Tá, legal. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Máquina, cara. Máquina. Entrevistei os moleques. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Olha, seja o seu 0 km ou seminovos multimarcas, a melhor opção de compra você vai encontrar na Proeste Nissan, Tiradentes 1268, na Proeste dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui de cirurgias em otorrino. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Guizardi, que é médico otorrinolaringologista e muito nos honra com sua presença aqui no programa Conexão. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui novamente. Obrigado. Legal, doutor. Bom, vamos falar hoje aqui da questão das cirurgias. Aliás, queria dizer assim, é alta a incidência assim, de cirurgias, de ocorrência de cirurgias na otorrino, né, doutor? A quantidade de cirurgias na otorrino é bastante alta e principalmente a questão das amígdalas e adenoides, embora os critérios na literatura foram todos colocados, quando deve, quando não deve, coisa que lá para trás não existia muito critério, então isso fez com que diminuísse a frequência, mas em números absolutos, ainda é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, as cirurgias das amígdalas e da adenoide. Bom, para a gente entender, as amígdalas, elas acabam sendo muito recorrentes já na infância, né, doutor? E aí, quando é que se surge uma indicação para a cirurgia? Sim, a questão da cirurgia das amígdalas e da adenoide, ela costuma ser bem mais frequente na infância. Né? A cirurgia das amígdalas ela também pode acontecer por alguns motivos que a gente pode conversar também na faixa etária adulta. Você está mencionando o adenoide com a amígdala porque elas acabam acontecendo juntas ou não? Na criança acaba acontecendo de maneira associada na maioria das vezes, mas não é uma condição obrigatória. As duas regiões elas precisam estar inseridas em critérios para poder tirar, isso como qualquer região do corpo a ser operada. Então, elas no geral são feitas em conjunto, mas às vezes existem as indicações de fazer exclusivamente adenoide ou exclusivamente a amígdala, sendo que a cirurgia da adenoide é um evento extremamente raro no adulto, até porque o adulto não é previsto esse tecido mais, ele já naturalmente evoluiu. Então, é muito raro uma adenoide no adulto. E na criança, as amígdalas, você estava falando da questão da indicação. Quando é que surge aí essa indicação? Isso. As indicações de cirurgia de amígdala, elas ocorrem no geral da seguinte forma. Quando, seja criança ou adulto, inclusive, existe amidalites purulentas de repetição, com placas de pus, febre alta, várias vezes por ano, isso já vindo de um histórico de alguns anos, trazendo essas repetições de infecções. Isso é um critério. O outro critério que é bastante comum, quando as amígdalas são excessivamente grandes, causando sintoma respiratório. Então, às vezes a amígdala tem um tamanho tal que a criança passa a roncar, por exemplo, de maneira muito exagerada, eventualmente até com a apneia do sono, com a respiração bucal. Então, esse é outro critério que pode motivar a indicação de cirurgia. Existem outros critérios, por exemplo, que aí é para adulto, por exemplo. Tem adultos que formam muito aquelas sujeirinhas, o cásium. Não quando forma de maneira esporádica, pontual, aí a condução é clínica. Mas existem adultos que a produção de cásium é muito exagerada e já por longo período, gerando um desconforto social muito grande por causa do impacto no hálito. Então, acaba sendo também um critério. E muito raramente, quando há alguma lesão nas amígdalas com suspeita de malignidade. Aí é um outro critério que você acaba indicando cirurgia nas amígdalas.
Ô, doutor, e como é que é esse procedimento, né? Porque quando a gente pensa em criança, eu tive até uma experiência recente aí com o meu neto, né? Que, aliás, foi um sucesso, mas a gente fica muito preocupado, né? Os pais ficam muito preocupados com essa questão, né? Como é que é o procedimento? Sim, no geral, o principal é o histórico que essa criança está apresentando. Porque com o avanço da medicina, hoje em dia a gente tem muito recurso clínico de investigação diagnóstica e de abordagens que podem ser feitas. A maioria dos casos a gente consegue resolver clinicamente sem precisar da cirurgia. Então, eu mesmo sendo cirurgião, cirurgia é sempre a segunda melhor opção, nunca é a primeira. Então, passado essa fase, e houve insucesso nessas tentativas, aí a cirurgia passa a ser indicada, explicado bem tranquilamente para os pais, para essa decisão ser tomada em conjunto. E também, eu gosto muito de também respeitar o momento dos pais, porque a decisão não é só técnica. A gente está diante de uma cirurgia de amígdala e adenoide, uma cirurgia eletiva, ou seja, uma cirurgia programada, não é uma apendicite, que é uma urgência, você tem que fazer tudo correndo. Então, é uma cirurgia programada que permite que você se resguarde de todos os aspectos, né? Os aspectos técnicos de exames pré-operatórios, ver se o momento da família aqui dentro do coração dos pais está pronto. Isso é normal, todos os pais ficam com uma certa angústia para operar, então a gente tem que perceber isso para saber se o momento é esse, se eles precisam de um tempinho a mais para amadurecer a ideia, então isso é explicado. E aí é orientado sobre todos os passos, né? Como que são os passos da cirurgia, a internação, o tempo cirúrgico, os riscos eventuais da cirurgia, os cuidados pós-operatórios, etc. Ô, doutor, e aí a gente percebe assim, né, que é uma cirurgia, depois disso, isso sendo, aliás, muito bem, conforme o senhor mencionou, muito bem indicada, pensada, programada, tal, a chance de sucesso é muito grande, né? E tem um pós-operatório até que considerável tranquilo para a criança. Sim, a cirurgia das amígdalas da adenoide é uma cirurgia de baixo risco. Isso é uma pergunta que todos os pais fazem, né? Natural, a gente escuta. Doutor, tem risco cirurgia? Não existe ato operatório ausente de risco. Isso é força de expressão. Eu não acho legal trabalhar com força de expressão. Você tem que falar sempre o que é. Então, é uma cirurgia de baixo risco, mas é uma cirurgia. E baixo risco não significa zero risco, que envolve uma internação, é uma cirurgia feita sob uma anestesia geral. As técnicas anestésicas, elas estão cada vez mais seguras, com drogas mais seguras, menos tóxicas. O despertar é muito mais rápido. As equipes de anestesia são excelentes aqui em Marília, em ambos os hospitais, né? Então, tem todos esses cuidados. A cirurgia em si, ela é uma cirurgia em torno de 40 a 50 minutos, né? O pós-operatório, tempo de internação, basicamente o dia, né? E o pós-operatório, a criança vai sentir a garganta dolorosa, né? Em média por uma semana, né? Fica de fato doloroso, incomoda um pouco, requer o uso de analgésicos, antibióticos, para atravessar aquela semana, né? Uma dieta mais especial por aqueles dias ali, mas em decorrência de uma vida e do tamanho do benefício, né? Aquela semaninha passa rapidinho e tudo melhora. E, aliás, doutor, tanto se for amígdala quanto amígdala e adenoide, fica muito próximo assim, a questão dos cuidados pós-operatórios. Sim. Quando é exclusivamente adenoide, sem mexer nas amígdalas, o quesito dor pós-operatório é menor. É menor. No quesito dor, o pós-operatório é mais light. No demais, os exames pré-operatórios, o ato, etc., são muito semelhantes. O que muda um pouco é o quesito dor. Quando envolve as amígdalas, o pós-operatório ele é mais doloroso. Quando envolve só adenoide, no quesito dor é mais tranquilo. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência para falar mais aqui sobre cirurgias em otorrino com o Dr. Rodrigo Guizardi, médico otorrinolaringologista. Rapidinho a gente volta, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários,
Também com a gente a Zelar, distribuidora de água, e Proeste Nissan na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio. Tem um recado aí do Dr. Marcelo Rodrigues em saúde bucal com a gente, a nossa querida Oralcim. Vamos lá. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues da nossa querida Oralcim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oralcim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já. O seu futuro começa agora. E o que a vida te apresenta como oportunidade? Toma coragem. A gente sabe que o mundo não tá nos seus melhores dias. Você sabe. Você sabe de muita coisa que não pode ficar guardada. Todo dia, uma nova descoberta. Veja a vida de um jeito diferente. Você tem tudo para ir além. Deixe seus sonhos fluírem. Eleve suas expectativas. Transformando as possibilidades em uma nova trajetória. Trajetória de sucesso para o seu destino. Cultura é a base de todo conhecimento. Eu diria A universidade é um pontapé inicial da sua vida adulta. Bora, TH! Os anos aqui passam bem rápido e tem bastante estrutura para isso. Ganhar conhecimento, experiência. Autonomia. Independência. Independência. O seu futuro começa agora. E o que a vida te apresenta como oportunidade? Toma A coragem. gente sabe que o mundo não tá nos seus melhores dias. Você sabe. Você Sabe de muita coisa que não pode ficar guardada. Todo dia, uma nova descoberta. Veja a vida de um jeito diferente. Você tem tudo para ir além. Deixe seus sonhos fluírem. Eleve suas expectativas. Transformando as possibilidades em uma nova trajetória. Trajetória de sucesso para o seu destino. Cultura é a base de todo conhecimento. Eu diria A universidade é um pontapé inicial da sua vida adulta. Bora, TH! Os anos aqui passam bem rápido e tem bastante estrutura para Ganhar isso. conhecimento, experiência. Autonomia. Independência. Independência. Você já se sentiu totalmente no controle da sua própria vida? Da sua própria vida. Se eu fosse dar um conselho, permita-se. Permita-se viver. Vestibular Unimar 2020. Inscreva-se. Criança feliz é aquela que brinca, corre e pula. Por isso, nesse mês de outubro, a Unimed Marília oferece condições especiais para você adquirir um plano de saúde para o seu filho. Com carência zero, 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Ah, e um vale compras na loja ReHap. E você ainda conta com o nosso jeito de cuidar e um atendimento integral à saúde do pequeno. Plantões especiais durante todo o mês de outubro no Marília Shopping. Mais informações, 14 3402 2525. Unimed Marília, o melhor jeito de cuidar.
Agora pare tudo o que você está fazendo e aumente o volume aí do seu televisor, porque eu tenho uma notícia da Oral Sim para você, principalmente para você que está sofrendo com a sua dentadura ou ponte móvel. Confira. Na Oral Sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. Ligue 3221-2707 e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue 3221-2707 e agende já a sua avaliação. Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. E volte a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Gente, dentadura ou ponte móvel nunca mais, né? O telefone da Oral Sim é o 99600-2707. 99600-2707. Na Oral Sim, você vai viabilizar o seu tão sonhado tratamento com implantes dentários. Oral Sim, o sorriso do Brasil. E para esse mês de outubro, toda a linha Nissan com taxa zero em 36 vezes. Nissan March e Versa 1.6 com preço de 1.0. E o Nissan Kicks com parcelas de apenas R$ 699 por mês. Nova Nissan Frontier, a picape forte de verdade. Com um super bônus na compra. E pagamos tabela FIP no seu carro seminovo na compra da sua nova Frontier. Venha até a nossa loja e confira as condições. Vem para a Proeste Nissan você também, porque aqui dá negócio. No trânsito, o sentido é a vida. Na Physiocenter Spa, você encontra mais saúde e qualidade de vida. São diversas atividades aquáticas com acessibilidade para todas as idades. E também grupos de alongamento, programa de treinamento e emagrecimento, pilates, RPG, academia supervisionada, massagens relaxantes, modeladora e detox, estética, spa, fisioterapia em geral e muito mais. Atendemos diversos convênios. Venha para Physiocenter Spa. Programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Proeste Nissan, na Proeste Nissan dá negócio, seminovos, multimarcas ou seu 0 km, a sua escolha, com as melhores condições. E o que é legal, o seu usado sempre super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, você vai fazer o melhor negócio na Proeste Nissan, Tiradentes 1268. Bem, e a gente vai seguindo aqui com o Conexão de hoje, conversando sobre as cirurgias em otorrino com o Dr. Rodrigo Guizardi, que é médico otorrinolaringologista, muito nos honra com sua presença aqui, conversando hoje sobre este tema. A gente falou no primeiro bloco um pouco dessas cirurgias que acabam sendo mais frequentes, né, doutor? Que são as amígdalas e as adenoides, adenoide e as amígdalas, que são aí as mais frequentes, principalmente na infância. E só para fazer um comentário para fechar esse tema, eu até dei o exemplo do meu netinho, que uma coisa que eu observei que é interessante é que às vezes a gente percebia nele algum ronco em alguns momentos do sono e tal, e com essa cirurgia melhora muito, né, doutor? Isso parece que desaparece. Sim, o melhor resultado para a apneia é justamente as cirurgias nas crianças, que tem amígdalas grandes e adenoide grande. O resultado é excelente para esse tipo de indicação para esta faixa etária. Bom, vamos falar agora de obstrução nasal, né? Que, aliás... Muito comum. E aí nós temos aí os neossoros dependentes, esse pessoal todo aí, né? Hoje eu estou sem o meu. Dia de entrevista com o otorrino a gente deixa em casa, né? Aí apanha menos. Ô, doutor, mas quando é que a obstrução nasal é cirúrgica? Vamos lá. A obstrução nasal é um sintoma extremamente comum, né? Principalmente pelas rinites, todas elas, né? E a grande maioria se resolve clinicamente. Quando que passa a ser cirúrgico? É aquela obstrução nasal que responde mal ao tratamento clínico. Então, você faz uma proposta de tratamento clínico, o paciente usa por um tempo, a gente revê, o paciente dá a impressão dele como é que ele está,
e não houve uma melhora satisfatória, ele não está contente com a respiração. Aí pode ser proposto uma cirurgia, né? E claro, diante do diagnóstico exato do que está acontecendo ali dentro da cavidade nasal. No geral, o que é o mais comum? Desvios de septo significativos e os cornetos, que são aqueles tecidos internos que fazem parte do nariz. Às vezes eles estão de tamanho muito grande, ocupando espaço, e não regridem com remédio. Então acaba havendo a indicação cirúrgica para o septo e normalmente com os cornetos tudo na mesma cirurgia. É muito comum operar os dois juntos quando vai operar. Eu usei o termo desvio de septo significativo porque isso é muito importante entender. Não há pessoas com septo perfeitamente... Isso quer dizer, me parece que todo mundo tem um certo desvio, né? Isso é muito importante para não ir para uma cirurgia sem necessidade. Então, desvio de septo, todo mundo tem. Realmente não existe um septo tecnicamente impecável, retinho, etc. Então, algum grau de desvio tem. Qualquer paciente que é submetido a um exame, por exemplo, endoscópico ali para filmar o nariz por dentro, por exemplo, vai constar no laudo algum grau de desvio. Então, até aí, isso não por si, o fato de ter o desvio não é um motivo para a cirurgia. O motivo para a cirurgia é quando o septo ele é impactante de fato na respiração. Porque às vezes o paciente tem um desvio pequeno e uma rinite alérgica. Você medica a rinite, o paciente passa a respirar bem e não precisa de cirurgia, né? Então a cirurgia ela é muito bem-vinda nos casos em que o septo tem um desvio significativo e que tira a qualidade de vida do paciente. Aí a cirurgia está muito bem indicada. É interessante, né? Porque a gente percebe, você falou dessa questão do desvio, todo mundo acaba tendo um certo desvio. Agora, para se congestionar mesmo, para o cara ter essa obstrução e tal, o grau tem que ser excessivo ou não. Por exemplo, o indivíduo tem um pequeno desvio, mas tem essa... Ou tem outros fatores que podem... Tem outros fatores. Por exemplo, às vezes não é um desvio muito grande, mas ele é numa região mais aqui da frente, mais anterior na cavidade. Dependendo da localização. Então, da localização. Quanto mais anterior, mais capacidade obstrutiva ele tem. Quanto mais posterior, ele precisa ser um desvio maior. Porque o nariz, lá para o fundo, ele é amplo. Aqui para frente, ele é mais estreito. Então, um pequeno desvio já pode trazer um desconforto maior. E os cornetos. Os cornetos costumam causar bastante obstrução. Então, muitas vezes, por isso que é muito comum o otorrino, de maneira geral, quando vai operar um septo, ele acaba mexendo nos cornetos, né? Para garantir uma respiração mais adequada no pós-operatório. E como é que é, por exemplo, esse pós-operatório? A gente ouve dizer, as pessoas às vezes ficam preocupadas porque ficam com os tampões lá, como é que é isso? O temido tampão nasal, né? Para o pessoal que está em casa saber, é aquela gaze que deixava dentro do nariz, etc. A indicação do tamponamento nasal com gaze, que ficava no pós-operatório, ela diminuiu absurdamente. Então, ainda existe, por uma questão circunstancial de algum sangramento que requer a necessidade do tampão. Mas isso hoje virou exceção. Bom, então semana de boas notícias aqui no Conexão. Então, mais uma. Então, o tampão pós-operatório já não é uma obrigatória... Não, ele não é regra, ele é exceção. Ele é exceção. Por quê? Porque as técnicas cirúrgicas, elas foram também, ao longo dos anos, evoluindo. Então, hoje em dia, a maioria das cirurgias de nariz, elas são feitas por vídeo. Então, é colocado um endoscópio muito fininho, onde a gente visualiza pelo monitor de TV a cavidade nasal. Então, isso permite você ser muito mais detalhista e cauterizar os pequenos vasinhos, etc. Diminui o sangramento. Então, diminui o sangramento e a necessidade do tampão, ela diminui muito. É diferente de prometer para o paciente que vai ficar sem tampão. Isso eu não faço. Eu explico que a chance de tampão é muito pequena, né? Porque é uma decisão de momento, você não tem como prever uma cirurgia. Você vai encontrar lá, claro, e como vai ser. Mas é muito difícil. Então, o vídeo ele modificou muito a cirurgia. Então, a cirurgia de nariz é uma cirurgia ao contrário da amígdala que a gente estava comentando. É uma cirurgia muito tranquila no quesito pós-operatório de dor, ou não reclama de dor, ou é uma dor muito pequena, resolve com analgésico simples, não vai ter edema, inchaço.
A maioria, como eu expliquei, dá para ficar sem o tampão nasal. É uma cirurgia que requer um tempo anestésico muito curto. A internação também é extremamente curta, né? Costuma ir embora ou no mesmo dia, na maioria das vezes, né? E o período de pós-operatório também é relativamente tranquilo, requer poucos retornos ali para ir cuidando, removendo crostinhas, casquinhas que formam no pós-operatório, para garantir que a cavidade fique toda epitelizada, nenhum tecido grude, etc. Doutor, e aí, com uma cirurgia dessa, após essa cirurgia, passado o período pós-operatório e tal, o indivíduo volta a ter uma respiração assim como, igual criança, igual quando ou não? Como é que... O objetivo da cirurgia é exatamente o paciente ficar satisfeito com a respiração. A gente sempre explica que existe sempre um pouquinho de diferença de fluxo de uma narina para outra, porque elas nunca são iguais, né, a cavidade. Mas o objetivo é que a respiração fique agradável para justamente resolver o problema. Como qualquer cirurgia, é orientado todas as possibilidades. Por exemplo, não o osso, mas a cartilagem do septo, ela tem uma pequena possibilidade de na acomodação da cicatrização pós-operatória, ela dá uma empenadinha. Então, isso pode acontecer. Isso consta, inclusive, do termo de ciência e consentimento que o paciente dá ciência antes de fazer uma cirurgia. Então, pode acontecer, isso é exceção, mas pode acontecer. O que acontece? Ele dá um pequeno grau de desvio, dele recidivar um pouquinho do desvio cartilaginoso. Isso é uma possibilidade pequena, mas pode acontecer. Existe. O paciente ele tem ciência disso, né? E dos cornetos, a mesma coisa. Às vezes o paciente que é excessivamente alérgico, eventualmente ele pode crescer um pouquinho e atrapalhar. Então, isso são possibilidades reais, mas é a exceção. De regra, o paciente fica com uma respiração agradável no pós-operatório. Ô, doutor, e a estética pode ser feita junto com essa cirurgia? Sim, é muito comum na área de otorrino, quando o paciente nos procura com uma queixa obstrutiva já crônica, por isso tudo que a gente está conversando, de desvio de septo, de hipertrofia de corneto, ele também se sentir incomodado com alguma questão estética no nariz. Por exemplo, o mais comum de ter o dorso, o ossinho aqui do nariz, o dorso um pouquinho alto, que incomoda. Então, quando o paciente relata essa queixa de ordem estética, o ideal é que seja feito tudo num único ato operatório mesmo, poupando o paciente de fazer 2 cirurgias, 2 internações, 2 anestesias. Ou seja, o correto é justamente operar o órgão como um todo, corrigindo a parte funcional e corrigindo eventuais detalhes estéticos que o paciente se incomode. Então, aí deve ser feito tudo no mesmo ato operatório, para poupar o paciente de ficar fazendo 2 cirurgias, porque a gente se considera meia cirurgia. Você operar, vamos dizer assim, o nariz pela metade. Depois quer melhorar a estética. O que muda um pouquinho a questão do pós-operatório, porque quando se mexe na estética, aí fica um edema, um pouquinho roxo, aqui nessa região em torno dos olhos. Isso também é orientado o paciente. Quando você faz a estética, né? Isso, é feito documentação fotográfica, etc. Todas as questões são bem explicadas para o paciente para modular as expectativas. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre cirurgias em otorrino, rapidinho, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, Zelar Distribuidora de Água e Proeste Nissan, na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268, não sai daí não, é tudo rapidinho, até já.